Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa tarde, por mais esse estudo, Senhor, que a tua graça esteja conosco, ó Pai, para que nós venhamos aprender mais da tua palavra, Senhor, e colocar em prática aquilo que aprendemos. Para que tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor nos ensinar, através do estudo do livro de Efésios, Senhor, nós possamos ensinar também as outras pessoas, ó Pai, e possamos também, Senhor Deus, viver de acordo com aquilo que temos ouvido e aprendido, Senhor, para que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, ó Pai, e que a tua igreja cresça e se fortifique, e cada dia mais, ó Pai, nós possamos falar do teu nome, ó Pai, nós possamos glorificar a Ti com as nossas vidas e um bom testemunho, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãs. Você vai vir para cá, Lila? Então, a gente agora vai... Estamos na página... vamos para Efésios 1, né? Aí na página 43, né? Lembra? Achou aí, Lila? Página 43. Então, aí nessa página 43 tem aí, ó, sabe, o tema, né? Tá vendo? Que a gente vai responder o tema do capítulo, ou seja, do capítulo 1, os principais assuntos tratados no capítulo 1 e um resuminho do capítulo. Aquilo lá que a Jen também, né, ela falava, né, a gente fazia também em Hebreus. Lembram disso? E tem a memorização, né, o Efésios 1, do 1 ao 3, né, que a Prisca colocou aí, e eu não memorizei. Vocês memorizaram? Não memorizo nada. Você sabia que tem um livro da editora Eden ensinando a gente a memorizar a Bíblia? Já viram? É um novo, né? Já ouviu falar? Então. E aí? Alguém quer responder aí essa primeira partezinha? O tema do capítulo, os principais assuntos e o resuminho? Quem for responder, já pode fazer essas, né? Responder as três. O que acham? Quer usar a minha lapeira ou quer usar a minha? Vá, vou começar, tá? Uhum. Tô de cabeça para baixo? Só me responde. Não. Ah, meu celular tá carregando. Ó, eu coloquei assim, tema do capítulo: as bênçãos de Deus em Cristo. Principais assuntos eu coloquei: bênção espiritual em Cristo, eleitos por Deus, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito. E como resumo eu coloquei o plano eterno de Deus que predestinou para si um povo antes da fundação do mundo, fazendo desse povo seus filhos por meio de Cristo. Muito bom, Maria. Alguém mais aí quer responder essa primeira parte? Vá, aqui nos principais assuntos, não sei se foi com você mesmo ou com alguma outra irmã que a gente tinha conversado, vocês entenderam como doutrinas da graça? Achando os 5 pontos da doutrina? Eu só Ah, fiquei um pouco. acho que foi a Maria, né, que falou isso na semana passada, não foi, Maria? Que você encontrou as doutrinas lá, lembra? Não, não, acho que alguém falou alguma coisa assim. Eu não estava no estudo, mas eu lembro conversar com alguma irmã sobre Efésios, e aí eu Uhum, coloquei nesse uhum, principais assuntos. Não sei se alguém também teve o mesmo acordo, sim, o mesmo pensamento. uhum. Você quer falar para a gente as doutrinas que você encontrou aí nesse capítulo? Eu coloquei. Para mim, a mais difícil, assim, foi com a depravação total, né? Porque para mim não foi tão explícito ele sendo escrito lá. Mas eu coloquei com a base de conhecimento, né? Depravação total, como escravos do pecado, capazes de salvar a si mesmo. A eleição incondicional, né? Que ele nos escolhe antes da fundação do mundo. A expiação limitada, que ele predestina a nós para como filhos adotados. Graça Uhum, irresistível, que ele nos concede gratuitamente essa graça, e a perseverança dos santos, estudando o Evangelho para a nossa salvação, e Cristo, crido e sendo salado pelo Espírito Santo. muito bom, Ju. Muito bom.
Você respondeu os outros? Já está incluso aí, né? Os principais assuntos, o tema, assim. Alguém mais quer responder aí? Quer fazer uma continuação aí? Irmãs, estou perdida, eu cheguei agora, tá onde? Estamos aqui, ó, nessa página. O tema do capítulo é Efésios 1, os principais assuntos tratados e um resuminho. Tá, eu posso responder. Crentes e santos separados, né? Que denota a separação de tudo que é comum. Então, pensando nisso, Paulo chama assim, uma vez que Cristo os escolheu antes da fundação do mundo para serem santos. Então, foi Cristo quem os separou do mundo e os consagrou a Deus. Muito bom, Raquel. Gostei. Podem? Mais respostas, irmãs. Irmãs, aqui eu coloquei que Paulo, também coloquei, né, santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, e eu coloquei que ele dá uma ênfase de em Cristo Jesus, porque ele falaria depois sobre a bênção daqueles que estão em Cristo. Muito bom, Camilinha. Posição Mas, deles, né? Deixa eu ver. eu fiquei sem força aqui, voltei agora. Onde vocês estão? Estamos na página 46, irmãzinha, na segunda pergunta. Ah, tá bom. Beleza. Vocês estão respondendo já? Se quiser responder, pode responder. Tá. Então eu coloquei assim: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, porque refere-se à predestinação de cada eleito, antes da fundação do mundo, por eleitos santos e fiéis pela redenção pelo sangue de Cristo. Uhum. Vai, eu coloquei assim, ó. Paulo os descreve como santos e fiéis em Cristo. Aí eu coloquei, Paulo chama assim porque essas palavras nomeiam aqueles a quem Deus separou do pecado para si mesmo, por meio da fé em Cristo. Muito bom. Muito bom, irmãs. A Anne perguntou. Anne, estamos na página 46, na pergunta de número 2. 3 agora, né? Que se alguém quiser responder a 2 de novo, aí continuar respondendo, nós vamos. Irmãs, a 2 está parecida também com a das irmãs. Eu coloquei santos e fiéis em Cristo Jesus que vivem em Éfeso, porque em Cristo faziam parte do mesmo corpo e eram escolhidos em Cristo chamados por Deus. Pode ser, irmã Luana. Ai, muito bom, sim. Muito bom. Pergunta de número 3, irmãs. É muito comum usarmos a expressão graça e paz para saudarmos uns aos outros. Qual é o significado dessa expressão? Considere a nossa condição anterior e reflita a partir da obra de Deus descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios 1, do 3 ao 14. Eu coloquei meio óbvio, né? Graça, né? Graça e paz. Graça, Deus nos concedeu no seu Filho amado Jesus, né? Merecido, algo imerecido. E a paz é que hoje nós temos paz com Deus, né? Ele aplacou a sua ira. Muito bom, irmãzinha. E a segunda pergunta, você conseguiu responder? Qual é a origem dessa graça e paz a que os cristãos têm acesso? Qual é a origem? Eu não respondi qual é a origem dessa graça e paz que os cristãos têm. Eu acho que na segunda, né? Porque, continuando ali, né? Jesus aplacou, né?
essa ira, né? A ira de Deus. E a origem é a cruz, né? Tô certa, prof? Eu coloquei mais parecido com o texto, mas faz todo sentido, né? Porque a nossa condição anterior era de quê? Era de inimizade. Nós éramos inimigos de Deus, não é verdade? Depois da cruz, Cristo, nós o quê? Nós somos amigos de Deus. Então, né? A partir da cruz, nós somos agora amigos de Deus e não mais inimigos, né? Então, eu creio que faz sentido sua resposta, Nazinha. Alguém quer responder? Irmã, eu Eu coloquei coloquei também. Coloquei. Graça e paz está relacionado ao plano redentivo de Deus por meio de Cristo. Graça, pois a salvação nos foi dada graciosamente, em bondade de Deus, sem merecimento. E não só isso, tudo nós recebemos por meio da graça. E paz, pois por meio de Cristo nós temos paz com Deus, lembrando que antes éramos seus inimigos. Ok? Viu, Nath? Parecido com a irmãzinha, né? Sim. Muito bom. Alguém mais quer responder? Eu vou Uhum. para reconciliar pecadores consigo mesmo e uns com os outros. E a origem eu coloquei que é o próprio Deus, e aí eu coloquei uma referência que é João 16:33. João 16:36, né? Depois eu vou dar uma olhada lá. Alguém mais quer responder, irmã? A pergunta de número 3? Mas eu coloquei a graça, refere-se à benevolência, favor a mim que não merecia, a paz refere-se à reconciliação com Deus, pois antes eu era inimigo de Deus. E também coloquei que nem a Ana, coloquei a origem, é o próprio Deus, uma origem. Muito bom. Pergunta de número 4. Agora é um resuminho de novo, né? Resuma com suas próprias palavras a ideia apresentada pelo apóstolo Paulo nessa primeira perícope de Efésios, que é do versículo 1 até o versículo 14. Quem quiser falar o seu resuminho aí, pode ficar à vontade. Irmã, está me ouvindo? Uhum. Meu celular também ouviu, mas eu vou responder a 4, né? Isso. Eu coloquei assim, que a ideia do apóstolo Paulo era ensinar o povo as verdades do evangelho, por meio das bênçãos de Deus, dada a nós por meio de Cristo Jesus. Bom. Continuem, por favor. Não se acanhem. Eu coloquei assim, ó, Paulo, é bem resumido, né? Paulo estava afirmando aos Efésios. Desculpa o barulho, é que estamos em construção. Paulo estava afirmando aos Efésios sua salvação, remissão e adoção em Cristo, confirmando também a eles o selo do Espírito Santo. Bem resumido. Vocês estão me ouvindo? Consegue me ouvir? Estou ouvindo. Ah, tá. Achei que estava sem som. Eu coloquei bem resumido. Eu coloquei a ensinar o evangelho e lembrar os cristãos de todas as bênçãos que eles tinham com Deus através de Cristo Jesus. Muito bom. Alguém mais? Eu coloquei como nós, né? Então, como Efésios, coloquei, fomos separados por Deus, Pai, por intermédio de Cristo Jesus, a vivermos pela vontade dele. Só que eu fiz, pensando na explicação dela do livro, que eu acabei não pegando semana passada, pensando só no versículo 1 e o 2, eu separei, como na minha Bíblia faz a separação da perícope, aí eu separei e fiz isso pensando só no 1 e no 2, eu não fiz pensando no restante. Uhum. Entendi, Juju. Bom, alguém mais respondeu aí? Irmãs, se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Eu coloquei a saudação de Paulo. Pela vontade de Deus Pai, Cristo entregou a si mesmo
por causa de nossos pecados e nos libertou deste mundo e dos nossos pecados. Agora temos a verdadeira paz, por meio de Cristo e seu sangue, o perdão de nossos pecados, restauração do nosso relacionamento com Deus. Muito bom, sim. E mais uma coisa que me chamou a atenção e que eu coloquei aqui foi que Paulo, ele estimula o louvor dos crentes através da explicação pelo modo como nós somos salvos. Porque quando ele fala bendito seja Deus, eu não sei, para mim ficou tocante isso, que Deus queria que Paulo queria que nós soubéssemos como louvar a Deus e por que louvar a Deus. Então, é isso. Eu acabei enfatizando essa questão do louvor, de estimular o louvor por meio do conhecimento da nossa salvação. Entendi, mas aí a gente vê a obra do Pai, né? Nesses 14 versículos, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo, né? A Trindade no plano de salvação juntos, né? Para que a nossa salvação aconteça. Muito interessante, muito bom. Bendito seja Deus o Pai, tanto o Filho e o Espírito Santo, por tamanha salvação, né? Maravilhoso. Alguém mais aí quer complementar? Falar mais alguma coisa? Oi. O Nicodemos que fala, isso que a irmãzinha Camila falou, né? Ele falou que na nossa Bíblia, para facilitar, eles dão essa quebra, né? Fazem essas perícopes, mas ele fala assim que o capítulo 1 de Efésios é tipo assim, a primeira parte louvor e a segunda ação de graças. É como se fosse uma oração contínua, sabe? Todo o capítulo a Deus. Sim, muito bom. Eu lembro de ouvir esse falando isso. Ele fala que lá no grego, né, como se Paulo começasse a falar e não parasse mais. E fosse até o capítulo 14 e falasse numa frase só tudo isso, esse louvor e essa adoração, sabe? Ele começa, bendito seja, e fosse até lá no 14. E ele colocou a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo aí, nesses 14 versículos, né? Então, é que na nossa tradução tem essa quebra mesmo. E às vezes eu lia e eu não prestava atenção. Fui prestar atenção depois de, sabe, ver que realmente está aí a obra de cada um. O Pai elegeu, o Filho consumou e o Espírito Santo aplica essa grande obra na vida da gente, né? Magnífico. Louvado seja Deus. Pergunta de número 5. Só voltando um pouquinho, eu achei aqui no meu caderno uma resposta do número 4, que agora eu não entendi o que eu fiz. No livro eu respondi da forma que eu li para as irmãs, e aqui na folha do caderno eu coloquei assim, ó, Paulo com louvor, a irmãzinha Camilinha respondeu, me chamou a atenção. Paulo com louvor a Deus pela sua graça eletiva, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos seus, santos e separados, como filhos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. E isso enfatiza, eu copiei de algum lugar, enfatiza que Deus nos escolheu antes da criação do mundo e nos predestinou para a adoção em sua família por meio de Cristo. Muito bom, sim. Você esqueceu, né? Que tinha escrito isso aí, né? Da próxima vez você coloca, peguei isso de tal lugar assim, assim, assado. Tenho que ler esse trem aqui. Tá bom? Se eu não escrever assim, eu não lembro também. Pergunta de número 5. Segundo o versículo 7, que está escrito no versículo 7 assim, ó. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Quais são as bênçãos que nós obtemos por meio do sangue de Cristo? Redenção e a remissão dos pecados? Alguém eu também mais? coloquei redenção e remissão dos pecados, e eu coloquei também o significado de redenção e remissão, porque todas as vezes que eu me deparava com esse versículo, eu achava que eram sinônimos. E aí eu sempre pensava, nossa, mas por que Paulo reafirma? Eu achava que era para nível de importância, né? Mas aí quando eu pesquisei, eu vi que redenção significa o resgate, né, de Deus em relação ao seu povo, e remissão está mais relacionado ao efeito que o evangelho tem de amortecer o pecado em nós, né, de diminuir o efeito do pecado em nós.
Então, essa é uma das coisas que o sacrifício de Cristo teve sobre nós também. Esse é o efeito. Além de redimir a gente, ele também tem essa ação de remissão do pecado, no sentido de diminuir o efeito dele, a ação dele sobre nós, como a remissão de uma doença, por exemplo, né? Quando alguém tem uma doença e ela fica ali amortecida, ou os sintomas dela ficam ali parados por causa do efeito de algum tratamento. Eu achei bem interessante. Muito Eu fiz a mesma coisa, irmã. Que legal. Uhum. Esse espírito. Interessante essa que você falou aí, Tamar, que eu também fui pesquisar, né? Porque tem uma vírgula aí, né? Não sei na versão de vocês, ó, tem, ó. Nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão, segundo a continuação, é segundo a riqueza da graça, entendeu? E aí ver o sangue e a graça de Deus aí. E num dicionário, não lembro onde eu escrevi, está escrito assim, ó, que remissão é livramento da escravidão ou prisão, é permitindo que sejam apagados da memória, no caso dos pecados, como se nunca tivessem sido cometidos, né? E foi esse um dos significados que eu encontrei para a remissão. Se alguém encontrou mais alguma coisa diferente aí, É pode... interessante que eu até o momento eu também achava que redenção e remissão, aí me chamou a atenção aqui esse versículo, né? Porque ele fala, né, que temos redenção, vírgula, pelo seu sangue, não, é outra coisa, a remissão dos pecados, né? Então eu disse, mas então não é ao mesmo sentido, meu significado, né? Aí que eu fui procurar, muito interessante, né? Por isso que é bom a gente estudar assim, né, gente? Ai, eu tô maravilhada, sabe? Coisa bem boa. Interessante. Eu gostei também eu também fiquei pensando nisso, mas são bem parecidas, né? Porque a libertação, por exemplo, a redenção é uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate, né? E a remissão é um livramento também da escravidão. Mas é como se fosse assim, né? Ele paga o nosso resgate e, como a Nath falou, né? Não há mais... A Nath não, a Tamara. Simplesmente, né? A gente está totalmente livre. É uma coisa que você pensa e fala, ué, mas... Sabe? Eu fiquei pensando e deu um... Se alguém tiver uma resposta, assim, tiver uma para complementar aí, para ajudar, por O favor. que eu pensei é que, assim, redenção estava ligada, né, redenção, vírgula, pelo seu sangue, é porque a redenção vinha por meio do sangue de Cristo, né, do sacrifício de Cristo, e a remissão, essa falta do efeito do pecado sobre nós, é dependente dessa riqueza de graça, né? Essa medida de graça que o Senhor dá para a gente, não só no ato da salvação, mas ao longo da nossa vida, tem esse efeito de remissão, né, do pecado. Essa é o peso da riqueza da graça de Deus que faz com que o pecado consiga ficar ali amortecido, digamos assim, né? Que o efeito da graça de Deus faz isso, não é amortecer, mas ele vai cobrindo o efeito do pecado sobre nós, né? Foi essa ideia que me dominava, veio. alguma coisa do tipo assim? É do tipo é como se você tivesse, a graça de Deus fosse o remédio que combateria o efeito do pecado, que agora que depois do sangue de Cristo ter te redimido, você consegue viver de acordo com esse peso de graça, né? A graça seria esse remédio que faz essa remissão do pecado, que segura o efeito dessa doença, né, em nós. Eu tive essa... Deixa eu ver se eu compreendi. A redenção você toma uma vez só. A graça você tem que tomar, tipo, diariamente, alguma coisa assim? A graça diariamente. A redenção é feita de uma vez só. É uma vez só. A graça... Eu acho que ele não diferencia tanto o tempo em que as coisas acontecem. Eu que fiz essa separação, né? Mas eu acredito que o sentido é que Jesus, na obra dele, uma só, ele conseguiu fazer as duas coisas. E aí, por isso que ele coloca com vírgula e separa as duas coisas. Que Jesus não só nos salvou pelo sangue, no sentido de que agora nós somos inocentes, mas agora ele efetua um poder, né, que seria essa graça
que faz com que o pecado passe a não ter mais esse efeito de doença, de adoecer a alma da gente, entendeu? Na minha cabeça eu fiz assim. Interessante, muito bom. Olha, se alguém tiver alguma coisa para complementar aí, por favor, Em alguma né? das minhas escritas aqui em anotação de culto, e eu lembro o pastor Josué falar sobre redenção e remissão. E aí eu coloquei o que eu tinha aqui, que a redenção entra como um cancelamento da escrita de dívida. Ela faz sentido no que a Tamar está dizendo. Né? Uma vez que você está em dívida, alguém vai lá e paga para você, você está cancelado. Então, Cristo veio e pagou. E a remissão, ela vem pelo perdão da dívida, para ele te manter sobre essa riqueza da graça que ele trata no versículo. Então, para mim, também faz bastante sentido essa maneira que ela colocou naquilo que eu anotei. Só não sei se está certo. Irmãs, como os meus alunos fazem, eu fui jogar no chat GPT a diferença, né? O que ele fala de diferença entre redenção e remissão. Então, vou usar a artimanha deles aqui. Deixa só eu ler aqui rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Uhum. Irmã, espera só um. A irmã caiu, eu acho. A Nath caiu? Levanta aí, Nath. Queremos ouvir. Eu acho que, não sei, o que a irmã estava tentando colocar ali, a irmã Norma, não sei se essa remissão que diminui o efeito do pecado em nós, porque acho que seria o efeito maior, seria a morte, né? Então, talvez isso, né? Muito O eu, efeito eu, eu maior. achei, eu achei muito bom. Ô, Camilinha, depois você pergunta para o pastor William, assim, sobre, né, se ele tem para nos, né? Irmãs, desculpe, acho que eu saí sem querer. Nath, você sumiu mesmo. Só para terminar de falar o que eu comecei. E fala, né, que a remissão é um ato de perdoar, né, de tirar a culpa, né, então, o perdão. E a redenção é de resgate, de tirar a pessoa do estado em que ela está e colocar em outro. Então, vamos pegar o exemplo de um escravo, né? A pessoa era um escravo, então ela foi retirada, foi comprada naquele estado e agora ela é livre. Então, o ChatGPT me deu mais ou menos essa noção de que remissão é a questão de você ser perdoado do pecado e a redenção é de você ser tirado de um estado para outro estado, como se fosse um escravo, ser livre. Mais ou menos isso. Mas as irmãs também podem continuar falando. Entendi, Nath, entendi. Ele paga, né, o nosso resgate e nos livra daquele estado de escravidão que estávamos antes, né? Que éramos escravos do pecado. Bom, a gente vai continuar, né? Porque ainda tem algumas coisas, mas depois nós queremos. A Luana tinha levantado a mão, ela não quer falar? A Luana? Oi, pode falar, Luana. Pode falar. Cadê Eu ia ela? falar exatamente isso, essa questão da diferença entre remissão, mas ela já falou muito bem, exatamente isso. Não quer falar mais, então? Já a Nath falou tudo, né? Tá bom. Foi praticamente a mesma coisa, porque no sentido de requeria um preço, né? O preço foi pago, o preço de sangue, para pagar as dívidas, no caso, em relação ao perdão. E no que foi pago, o preço, né? A pessoa foi redimida, ou seja, ela teve o reparo, a libertação, a questão da salvação, entendeu? Era basicamente isso. Só que foi com as mesmas, assim, com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Entendi, Luana. Obrigado, viu? Então, irmãzinha, continuando aí. Pergunta de número 6, não é isso? Qual é o significado da palavra beneplácito? Releia o versículo 9 e escreva com suas palavras, suas próprias palavras, qual é o sentido dessa expressão dentro do versículo. Versículo 9, não é isso? É o versículo 9? Ele nos revelou, é isso aí?
o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo. Eu estou lendo o versículo certo, que eu não estou vendo beneplácito aqui. Acho que eu estou numa versão diferente. Verso 8 e 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E aí, qual o significado dessa palavra beneplácito e qual é o sentido que ela tem dentro desse versículo, Mâncio? O significado de beneplácito foi chocante para mim. Eu achava que eu sabia o que significava beneplácito. Eu achava que estava relacionado a uma boa vontade de Deus, né? A ideia de que a vontade de Deus é boa, né? Mas eu encontrei que é uma expressão de consentimento, abonação e concordância com algo. E aí eu coloquei que essa palavra nesse versículo está relacionado a como Deus entrou em acordo com Cristo para realizar o plano de salvação. Essa ideia de desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, né, de acordo em concordância, que propuseram em Cristo. A ideia de que Deus o Pai junto com Cristo e o próprio Espírito, na verdade junto com Cristo, né, porque ele pagaria o preço no sentido de que ele sofreria o dano, né, de pagar o preço, concordou com o plano. Foi isso que eu coloquei. Muito bom. Quem mais? Tá ouvindo? Uhum. Eu coloquei no mesmo sentido da Tamar, de consentimento e aprovação, que é a palavra. Aí eu coloquei que Deus aprova o ato de Cristo Jesus na cruz para nos salvar. Segundo o beneplácito da vontade de Deus, ele tinha, né, aqui na NAA, o beneplácito está a propósito, né, tá. E aí eu coloquei uma pergunta assim, que propósito era esse? A resposta desse que propósito é esse está no versículo 10. O propósito de Deus era fazer convergir, né, nele, ou seja, em Cristo, na dispensação dos tempos, todas as coisas nos céus e na terra, né? Então, esse é o propósito. Irmãs, eu já tinha aqui como beneplácito anotado, que é a autorização. E aí eu já tinha esse escrito na minha Bíblia, né? E aí procurando também deu a mesma resposta no sentido da Tamar, uma demonstração de consentimento ou de aprovação. E aí eu coloquei dentro do versículo mesmo, que revelando o seu mistério, o mistério da sua vontade, autorizada para que nós saibamos tão somente que ele, como Deus, pode orientar tão somente a Cristo e nos levar ao que o versículo de baixo fala, que a Valéria falou para nós, a dispensação da plenitude, totalmente nele. Muito bom, Juju. Alguém mais quer responder? Eu coloquei Depois assim, Uhum. o verbo aqui, desvendando-nos, o mistério, refere-se a revelar, trazer à luz algo que estava oculto a nós outrora no passado, e em Cristo, Deus nos revela a sua vontade, seus propósitos divinos. Aí, procurando na Bíblia Strong, a palavra beneplácito, aí eu achei, prazer, propósito, como as irmãs já falaram. Aí tá assim, vontade, escolha, intenção bondosa, benevolência, delícia, satisfação, desejo. No contexto bíblico, a palavra grega, aqui traduzida como vontade ou delícia, destaca a ideia de um desejo sincero, uma intenção boa e benevolente. Quando aplicada a Deus, indica sua bondade inconfundível e a satisfação que ele encontra em realizar seus planos. Os crentes são chamados a buscar a vontade de Deus em suas vidas, desejando aquilo que lhe é agradável e honroso. Essa vontade vai além de simples preferências humanas, sendo a expressão máxima do propósito divino para cada um de nós. Muito bom, sim.
Eu fui lá na Strong, né? Essa Bíblia é muito boa, gente. Tem as referências cruzadas, tem a palavra em grego, tem também uma anotaçãozinha embaixo. É um aplicativo muito bom. Camilinha falou dele quando a gente estava estudando Hebreus, a Bíblia Strong, aquele aplicativo azulzinho, sabe? É muito bom. Ele é ótimo. E eu coloquei umas referências aqui também, né? Sobre esse propósito, né? Tá. Gênesis 49:10, Efésios 2:15, Mateus 25:32. E aí, alguém mais quer responder? Se quiser, pode responder. Se não, a gente pode ir para a próxima. Mas, Valéria, quais as referências que a irmã colocou? Desculpa. Eu coloquei Gênesis 49:10, Efésios 2:15 e Mateus 25:32. O 2 são as referências segundo o beneplácito aí, sabe? A palavra que na INEA está a propósito. Então, as referências aí nessa segunda parte do versículo aí, tá bom? É porque aí eu coloquei, mas como eu não coloquei os versículos, então eu só coloquei os versículos, não coloquei o que está escrito, sabe? E aí eu não lembro mais o que está escrito lá. Pergunta de número 7, amadas. O que é a plenitude dos tempos? Qual é a sua importância na obra redentora que Deus planejou antes da fundação do mundo? Essa aí dá um livro e um sermão, né? Essa daí. Aconteceu algo muito importante nessa plenitude dos tempos, né, irmãs? Coisa mais importante da história aconteceu aí. E aí, alguém quer responder? Eu coloquei que é o momento, né, em que Deus fez carne, né, habitou entre os homens, né, presente na história da humanidade e na forma de homem, né, de Jesus Cristo, e eu acho que é o momento mais importante, né, de toda a história da redenção, né? Sim, sim, graças a Deus por ser fiel em cumprir suas promessas, né? Ele não esqueceu. Ninguém estava esperando por Jesus, né? Só para vocês verem, né? Tava lá, Israel estava lá, dormindo, nem estava, nem, sabe? E aí, então, Deus, mesmo assim, não, falou, eu vou lá cumprir o plano dele, né? Naquela plenitude. Eu estava pesquisando o que era plenitude, né? Eu pensei, meu Deus, plenitude, né? Assim, é o momento exato, é aquele, sabe? Não foi antes nem depois, é o momento certinho, né? Deus escolheu aquele momento para que Cristo viesse. Magnífico, né? Vocês concordam com a irmãzinha Ângela de que foi isso que aconteceu na plenitude dos tempos? Eu confesso que inicialmente, irmã Valéria, eu tive a impressão de que a plenitude dos tempos se referia à cruz, de quando ali foi o ápice, porque como os versículos anteriores dão a ideia do sacrifício de Cristo, né? Mas aí depois eu fiquei, eu acho que é realmente... Porque eu já tinha escutado a plenitude dos tempos como o nascimento de Cristo, né? Mas eu confesso, quando eu estava lendo Efésios, eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Então, eu acho que aquele momento lá, eu acho que a plenitude só aquele momento todo ali, né? Aquele momento que Cristo viveu aqui entre nós, né? Que ele nasceu, que ele viveu e que ele morreu, né? Aqueles anos foram os anos mais importantes da história humana, né? Porque aqueles 33 anos foi consumado, né? O plano de salvação ali, né? Cristo nasceu como deveria nascer, ele viveu como deveria viver, ou seja, obedecendo a lei no nosso lugar, e ele morreu também no nosso lugar. Então, foi. Mas aí agora eu já coloquei essa colocação da irmã Norma, já fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui, como se diz aqui no sul. É a irmã Tamar, é a filha da irmã Norma, essa daí. Estou usurpando o celular da minha mãe hoje, estou sem internet. Pois é, porque assim, ó, então seria o nascimento, se realmente, né, ou é o nascimento ou é a cruz de Cristo, né, como ela falou,
porque a gente tem que ver isso aí agora. Eu fiquei em dúvida agora, porque a plenitude dos tempos, tá? E a importância na obra redentora, que fala aqui na obra redentora de Deus planejou, né? Antes da fundação do mundo. Bom, é o momento mesmo que Deus ficou presente aqui, né, na humanidade. Sei lá, ó, fiquei Bom, eu também. não sei se a plenitude é quando Cristo nasceu ou o dia que ele morreu. Só sei que foi Renato, muito posso ler? importante esse momento dele, né? Então, eu vou ficar com o nascimento e a morte dele aí, que se ele não tivesse nascido, né, não poderia ter havido morte, né? E se ele não tivesse morrido, o nascimento de Cristo seria em vão também, né? Ou seja, nós ainda continuaríamos nos nossos delitos e pecados. Se ele não tivesse ressuscitado, como Paulo fala, né? É em vão a nossa fé em Cristo. Se nada disso tivesse acontecido, né? Então, Tá. graças a Deus. Oi, fala. Posso ler a definição da Bíblia de Genebra? Pode. Ela fala assim, ó. Na dispensação da plenitude dos tempos. Aí fala, em virtude de sua morte e ressurreição. Interessante. A liderança da igreja, e embora por trás da cena, ele já governa o universo. Então ele fala, em virtude da sua morte e ressurreição. Ou seja, assim que ele morreu e ressurgiu, né? É que a continuação do versículo aí, como a Tamar falou que ela achou que isso, por causa da continuação, né? Está falando que na plenitude todas as coisas, tanto a do céu como as da terra, Deus fez convergir em Cristo, não é isso? Que era o propósito de Deus, fazer convergir em Cristo. Ele Tá bom, termina dizendo assim, ó, que há um foco no futuro também. Ó, porém, o foco no futuro é dominante nesse versículo. Paulo quis inculcar nos seus leitores que a unidade visível da igreja, a inauguração do reino visível final de Cristo sobre todas as coisas. Então, ela fala que é na morte, na ressurreição. Esse versículo também tem um foco no futuro. Eu acho que é também na volta de Jesus, não é? Não lembro. Eu já li alguma coisa assim também. Tipo assim, eu coloquei uma referência aqui sobre 1 Pedro 20 e escrevi consumação, mas eu não me lembro bem porque foi que eu escrevi isso. Tá? Então, Eu vi um artigo que o Hernandes Dias Lopes escreveu para o Votemos ao Evangelho e ele falava referente à plenitude dos tempos, referente ao nascimento de Cristo. Então é bom depois a gente dar uma pesquisada mais a fundo, porque no artigo ele falava especificamente, ele trata vários pontos a respeito do nascimento de Cristo. Então, falando dos profetas que anunciaram esse momento que iria acontecer. Então, agora a Maria falou sobre o que está dizendo nesse comentário da Bíblia, né? Então, é bom depois a gente tentar, só para conhecimento mesmo, qual que é essa plenitude dos tempos especificamente, né? Tá bom, depois se vocês acharem isso aí, mais uma pergunta para o pastor Lilian, viu, Camila? Está anotando aí as perguntas? Eu estou anotando. Ele passou por aqui. Lembrem-se dela, por favor. Depois ele responde para nós. Irmãzinha Ângela, a gente manda, viu? Só uma contribuiçãozinha aqui, que é muito bom quando tem esses termos bíblicos que a gente vai em outra passagem, né? Eu lembrei dessa de Gálatas, que fala sobre a plenitude do tempo, né? Que vindo essa plenitude, quando chegou esse momento exato, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, aqui em Gálatas 4, está falando dessa plenitude dos tempos. É inaugurado com o nascimento de Cristo, mas fala sobre todo esse novo momento que Cristo inaugurou, né? Que é para nos resgatar. Então, eu creio que é inaugurado com o nascimento, e agora a gente vive o que a Bíblia diz de últimos dias, né? Então, a gente já está agora quase no fim, né? Vamos dizer assim, né? Então, é muito bom a gente ver essas definições bíblicas, porque senão a gente vai pensar, é o nascimento, não, é a morte, mas às vezes é todo esse novo processo inaugurado com o nascimento, que Cristo veio fazer novas todas as coisas, inaugurar uma nova dispensação, né? E abolir o judaísmo, instaurar a nova aliança. Então, talvez seja isso, seja inaugurado com, aqui em Gálatas, dá uma ênfase no nascimento, mas fala que é para ele veio para fazer toda essa grande obra, né? Que culmina lá na cruz e na ressurreição.
Então é bom a gente pesquisar, mas é muito bom a gente ver onde na Bíblia é falado de novo de plenitude do De tempo. plenitude. Muito bom. Agora eu Onde sempre está, coloquei Camilinha? Gálatas Em 4:4. Gálatas? É Gálatas 4:4, né, Camilinha? É Gálatas 4, de 4 a 7. Agora está aqui duas referências cruzadas em plenitude, é Gálatas 4:4. Eu não lembrava porque eu tinha colocado Gálatas 4:4. Irmãs, que bom. Olha só, viu? Agora você tem duas coisas para pesquisar, viu? A pergunta de número 8, né? Porque chega da plenitude. Releia os versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esses são os versículos 3 e 4. Você compreende que Deus efetuou a nossa redenção antes mesmo de criar o mundo? Em algum momento da vida, você acreditou que a salvação fosse um plano B de Deus diante da queda? Se sim, como essa passagem confronta essa crença? Vocês já acreditaram em algum plano B? Eu não me lembro de ter acreditado no plano B, não. Não. Quando eu não li a Bíblia, eu acreditava. Então, mas quando eu não li a Bíblia, eu nem sabia desse plano, nem sabia que tinha um plano para Deus salvar, nem sabia Quando eu nada. não li a Bíblia, Eu eu só também não acreditava sabia. que era Salvador, né? Então, assim, eu não pensava sobre quais os atributos de Deus, quem Deus se manifestava através do plano de salvação. Então, eu me lembro quando eu me deparei com esse texto de Efésios 1, para mim foi um divisor de águas, porque esclarece muito essa questão de como Deus chama, como Deus elege, como Deus estabelece a salvação, né? Então, para mim foi bem os atributos de Deus presentes nesse primeiro capítulo é o que para mim confronta essa crença de que não há um plano B. Muito bom, né? Até tem um comentário horrível a respeito disso de um ator da Globo ali no Instagram. Eu fiquei tão anojada assim, com aquilo que eu não cheguei a ver todo, né? Mas foi um monte de crente ali, colocou alguma coisa para ele. Ele falava a respeito disso, né? Que os crentes creem numa coisa horrível, que é a morte de alguém. Que a morte não fez sentido, que a morte não deu vida. Como que a morte? Ele não sabia nada, né? Tadinho. E como é que a morte vai dar vida para esses crentes? Eles estão tudo errado. E aí eles colocou um monte de asneira ali, mas umas coisas bem fortes. E eu não sei agora assim colocar para vocês, mas é uma coisa bem assim robusta para os leigos, entendeu? Que quem não sabe vai pensar assim, poxa, só com a inteligência, sem sabedoria de Deus, sem Espírito Santo, pensa assim, pô, esse cara aí tem razão. É isso aí, sabe? Uhum. Se a gente não prega, o diabo prega. Então, e prega mal, né? Prega tudo errado e as pessoas acreditam, né? Mas é como as coisas de Deus, né? Como acho que é Paulo mesmo que fala, né? Elas se discernem espiritualmente. Não tem como um ser que não é espiritual, né? Discernir coisas espirituais. É preciso, né? Ter nascido de novo para compreender essas coisas, porque elas, né? Não são loucura para aqueles que estão perecendo, né? Paulo fala isso. O evangelho é loucura para quem perece. Então, eles vão pela lógica, e Deus não é aquele negócio que a lógica de Deus é diferente da nossa, né? Da morte, Deus traz vida, sim. Jesus fala: se o grão de trigo não morrer, né? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não vai não dar outros grãos. Ele precisa morrer para dar uma colheita grande. E nós acreditamos nisso, né? Isso é maravilhoso. Então, irmãs, nós não acreditamos que Deus tinha plano B, porque, como eu falei, né? Quando eu não li a Bíblia, eu nem sabia que havia um plano de Deus para salvar a humanidade. Alguém me falava: Jesus morreu. Eu acreditei, mas eu não entendi porque ele precisava morrer, né? Então, depois que eu li e compreendi, tinha um plano. E que plano? Não havia plano B, nunca houve plano B. Sempre foi esse o plano. E todas as coisas que estão acontecendo dentro desse plano, o que Satanás fez, né, para tentar impedir esse plano de se cumprir, né? Durante
desde que existe a humanidade, foi frustrado o tempo todo. Deus não precisa, né, de plano B. Então, essa pergunta, né, vocês devem ter respondido, né, mas vocês querem colocar como vocês colocaram aí? Se quiserem falar, tá. Então a gente pode seguir para a pergunta de número 9. Agora ela vai para o versículo de número 13, irmãzinha. Está escrito lá no versículo de número 13. Eu estou lendo na NAA, tá bom? Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. A pergunta é, releia os versículos... Não é essa não, é a 9. Repare na sequência do versículo 13. Tendo ouvido, crido, foste selado. Leia Romanos 1:16 e 10:13 a 15 e responda por que o evangelho é importante para que essas três ações ocorram, ou seja, ouvir, crer e selar. Nos dias de hoje é comum ouvir pessoas falando que se converteram movidas por um sentimento, mas à luz dessas duas passagens de Romanos, é possível haver conversão sem que haja pregação? E aí? Vocês leram lá Romanos? De acordo com essa passagem de Romanos aí, 1:16 e o capítulo 10, 13 a 15, é possível que haja conversão sem que haja pregação? E aí, vocês têm algum comentário? Por que vocês acham que é impossível que haja conversão sem que haja pregação? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aí eu coloquei também, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a gente pode confirmar em Romanos 10:17. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que alguém, né, seja salvo. Então, para haver conversão, tem que ter fé. E a fé vem ouvir a pregação do evangelho. E se não há pregação... Pode falar. Voltei. Desculpa, eu voltei. Eu coloquei também que não é possível haver conversão, né, sem que haja palavra, né? Tem aquele versículo que eu só não anotei aqui, mas como invocarão o nome daquele que não creram, né? E como ouvirão se não houver quem pregue? É necessário que haja pregação, né? Para que venham conhecer a Deus e se converter diante dele, o Deus Todo-Poderoso. Então, só sentir aqueles arrepios, né? Ficar emocionado, chorar, não é garantia de conversão, né? E eu achava que era quando era do meio pentecostal, que sentia aqueles arrepios, né? E a gente achava que as pessoas, elas pregavam, né, a palavra, mas não pregavam. Tinha costume de dizer que eles abriam Gênesis, lia Mateus, depois ia pro fim, pro Apocalipse, e não tinha conclusão nenhuma. E realmente, é uma emoção, né? Então Mas, a pregação... sabe, gurias, ali, ó, esse versículo muito a gente debatia nos estudos, porque eu sempre trazia experiência, né? Eu também fui do meio pentecostal e muito me arrepiei. Mas, assim, a conversão, tem algumas coisas que só com a vivência, assim, para olhar, ver e ver que o Senhor, todos os atributos de Deus, né? Realmente o Senhor é muito grande. A gente não consegue descrevê-lo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que como é que os muçulmanos, né? Às vezes não há pregação porque eles não querem ouvir, né? É muito difícil. A função dos muçulmanos é complexa assim para eles se converter. Mas, né? Tem muçulmano que tem uma experiência como Paulo. E talvez vocês digam assim, mas isso aí é coisa, assim, aí lá do pentecostal, e isso aí eu acho que não acontece. É que eu vejo assim que as nossas conversões aqui no mundo ocidental é um pouco diferente lá, né, lá de cima. Por quê? Às vezes, por exemplo, né, um muçulmano foi atirar uma bomba numa igreja,
só um testemunho, né? Que a gente tem vários, assim, a gente não entende, né? Como que Deus faz. E a bomba não estoura e sai aquela fumaça e ali ele vê Jesus. E ali ele diz que realmente existe o Deus dos judeus, né? Dos cristãos. Então, ai, meu coisa está dando aqui problema. Então, eu não sei. Aí ele não ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu do próprio Senhor mesmo. O sonho, tem uns que se convertem através de sonhos, através de visões nas cadeias. E aí, né? Deixa eu falar rapidinho, é que a minha resposta, eu não vou deixar a irmã Ângela sozinha nessa resposta, porque a minha resposta, eu vou falar exatamente como eu coloquei. No contexto da igreja ocidental, eu creio que não, porque nós temos o livre acesso à pregação e à palavra de Deus. Mas no contexto oriental, como a irmã citou, porque eu também já ouvi vários testemunhos de muçulmanos que sonharam com Jesus e dali a fé veio a eles, entendeu? Então, eu só queria compartilhar, né, que não foi só eu que pensei nisso, a irmã Ângela também. Mas é isso que é algo que eu penso, né? É uma dúvida que eu tenho. Realmente interessante. Olha, eu acho que quanto ao contexto dos muçulmanos, eu não sei. Eu só sei que eu acho perigoso, né? Principalmente no nosso contexto, há muito. No contexto pentecostal, né? As pessoas gostam de sentir, elas gostam de ter sabe, esses sentidos. E é perigoso, porque nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, né? Não podemos confiar naquilo que a gente sente, nem porque nós somos enganados pelos nossos sentimentos. No contexto oriental, eu não sei, não entendo. Eu creio que o Senhor ele é soberano para fazer como ele quiser, né? E se ele quiser salvar um muçulmano através de um sonho, através da fumaça, como da bomba aí que a Ângela falou, o Senhor salvará sim. Mas eu creio também que essa não é a norma, né? Não é a norma. O que é um meio extraordinário, né? O meio ordinário que o Senhor deixou para a conversão é a pregação do evangelho, né? Ele falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou, sabe? Essa é o que ele mandou a igreja fazer, é pregar o evangelho. E, inclusive, né, mesmo acontecendo esses milagres, como eu vou dizer, essas aparições, esse modo de conversão aí entre os muçulmanos, isso é ótimo, sim, mas não deve ser o modo, né, usual com que o Senhor ele quer realmente, né? Ele deixou para que o evangelho fosse pregado. Inclusive nesses países há pessoas que correm risco de vida para quê? Para levar o evangelho, né? Para pregar o evangelho lá, né? Há pessoas que se arriscam para isso, os missionários se arriscam para isso, né? Então, eu creio que o Senhor faz como ele quiser, Ana. Realmente eu acredito nisso, que ele não está limitado a agir apenas de uma forma. Mas no nosso contexto aqui, brasileiro, contexto ocidental, eu fico com aquela parte, né? A pregação do evangelho. Porque, como você falou, né? Aqui no nosso contexto, nós temos acesso à pregação do evangelho a qualquer momento. Nós podemos pregar, nós podemos ouvir, nós podemos sair daí com o som ligado, à altura na rua, falando do Senhor Jesus, né? E não há. Então, eu fico. Pode ser que a Prisca tenha usado o contexto pentecostal, né? Tenha feito a pergunta no nosso contexto do pentecostalismo, né? Das pessoas querer sentir. Pode ser nesse aí também. E aí? Vocês têm alguma coisa a mais sobre o nosso contexto? Eu concordo contigo, sim, porque eu só queria ver, né? Queria colocar isso aí para ver a opinião das irmãs, porque com certeza aqui, e aí a gente pode fazer um paralelo, né? Que a igreja cresce muito mais no Oriente do que aqui, né? Aqui nós temos tudo, né? Toda a liberdade e a igreja não cresce como lá, né? Lá ela cresce todo dia. E aqui não é um sacrifício para a gente conseguir uma alminha, né? Então é diferente, são mundos diferentes, são jeitos diferentes. Deus é soberano, ele sabe todas as coisas, né? Não compete a nós, né? Aqui nós temos que realmente pregar o evangelho.
Sim, isso é bom, né? É bom que o Senhor possa salvar muitos muçulmanos e levar o evangelho, e que seja através de atos miraculosos assim, seja através de aparições, seja que que o Senhor salve muitos e muitos e muitos, que o evangelho seja também levado a muitos e muitos, né? Mas com certeza, depois que ele, né, tem esse primeiro, digamos assim, né, que há esse momento, né, de sonho ou de aparição, o que é que eles fazem normalmente, né? A conversão verdadeira, eles procuram o quê? O evangelho. Claro, sempre o evangelho. Não tem como você continuar crendo sem acesso ao evangelho. Você creu e depois, não, é só isso. Não, com certeza, quem foi salvo ali, seja em qualquer país do mundo, em qualquer regime, eles vão procurar o evangelho e procurar uma igreja, pessoas com quem falar, com quem dividir, comungar, né, estar junto, né? Ou seja, a pregação vai vir e ele vai ouvir, né? Mesmo que esse primeiro momento tenha sido diferente dos nossos, né? E aí, irmãzinha, também entra a questão do selamento, do selo, né? Que aí no próprio versículo 13 fala do selo. Eu lembrei que, acho que o Augusto Nicodemos até ele dá o exemplo da ação do Espírito Santo quando a pessoa crê, né? Ele deu até um exemplo aqui, ó, de José. Jacó só acreditou que seu filho estava vivo quando viu a carruagem cheia de tesouros, especiarias. Aí ele disse: meu filho vive. E eu achei interessante também. Aí o Espírito Santo veio como prova que Jesus estava sentado à destra de Deus. E aí ele coloca: não vejo Jesus, mas o que me convence é que ele mandou o Espírito Santo. Então, ele chama, convence, atrai o povo de Deus. E em seguida os sela, garantindo que aquilo que Deus planejou na eternidade e que o Filho executou no tempo e no espaço irá se concretizar. Aí eu anotei esse pedacinho aqui, é interessante, né? Uhum. Muito bom, sim. Aí tem outro trechinho, posso falar também, irmãs? E aí o outro trechinho eu coloquei assim, ó, Deus nos dá seu selo, uma autenticação, a marca do cristão genuíno, que é a presença do Espírito Santo. Somos propriedades de Deus. E aí tem até aquela passagem em 1 João 4, de 4 a 6, que fala: maior é o que está em nós, o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, Satanás, no caso. Aí eu coloquei, como disse o apóstolo João. Mas não sei, mas assim. Uhum. Entendi, sim. Irmãzinhas, pergunta de número 10, ainda dá tempo. Pesquisa o significado da palavra penhor, conforme os versículos 13 e 14. Qual é o papel desempenhado pelo Espírito Santo na nossa redenção? O que significa a palavra penhor, irmãos? Irmãs, eu pesquisei aqui no dicionário Webster, penhor é uma garantia, qualquer coisa dada ou considerada como garantia pela prática de um ato. Assim, um homem dá uma palavra ou faz uma promessa a outro que é recebida como penhor de cumprimento. Eu coloquei aqui que nesta passagem o apóstolo diz que fomos selados com o Espírito Santo e esta é a garantia da nossa herança, ou seja, de que Cristo vai completar a sua obra em nós. Essa é a garantia da glorificação. Muito bom, Raquel. Muito bom. Um dos significados é um refém, né? É como se Deus deixasse o Espírito Santo refém, nosso refém, né? Até ele vir cumprir com as promessas dele, ou seja, né? O próprio Deus se deu como garantia, né? Como nosso penhor, para garantindo que ele não vai falhar, né? Ele cumprirá a sua promessa. Muito bom, né? Maravilhoso. Alguém mais? Mas alguém tem anotado uma referência de quando Abraão, quando Deus fala para Abraão que ele seria a herança dele, né? Que para mim me soa um paralelo a essa ideia de que Paulo coloca. Eu sei que tem esse texto, mas eu procurei e eu não encontrei. Eu não sei se é porque a minha tradução, as palavras que eu tentei achar, eu não encontrei. A parte que fala que eu sou o seu galardão, não temas, eu sou o seu galardão. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Deixa eu ver se eu acho. Ah, Gênesis 15, eu acho. É? Gênesis 15, 1. Deixa Ó, eu ver aqui. depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. É essa que você queria ver? Gênesis 15, 1. Para mim, me pareceu uma referência, assim, que poderia apoiar essa ideia de que Deus não é só, essa promessa não está só no Novo Testamento, né? Mas que Deus tem essa ideia de que ele é o nosso galardão desde a eternidade mesmo, né? Ele se apresenta assim para Abraão e depois Paulo traz isso para a gente em Efésios também. Referências cruzadas, a gente entende melhor, né? Uma coisa leva a outra. Agora tem outro resuminho. Vocês fizeram? Número 11. O resuminho da perícope estudada. Eu acho que nós devemos ficar por aqui. O que vocês acham? Falta apenas 9 minutos, né? Para a gente não ultrapassar nada. Aí vamos responder essa última pergunta, né? A pergunta de número 11, e a gente continua colocando em prática da página 51 no próximo estudinho. Concordam? Tudo bem para vocês? Então tá. Alguém quer falar o resuminho aí de vocês do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14? Vocês responderam perguntas muito mais difíceis. Vocês fizeram perguntas muito difíceis também hoje. Eu já não estou gostando desse estudo mais. Vocês estão trazendo assuntos muito perigosos aqui. E agora, resumindo, ninguém quer falar. Irmãs, Oi. meu Zoom deu bang no sistema, fiquei sem vocês. Voltei agora na última. Pois é, você perdeu a melhor parte. Vou compartilhar o que eu consigo, né? Graças ao Senhor. Meu resuminho eu coloquei de modo geral, né? Nosso Deus é o único em si mesmo. Somente Ele nos escolheu quando nada existia, nos predestinou para a adoção de filhos e nos redimiu da nossa culpa, pagando com a vida de seu filho, fazendo gratuitamente, derramando sabedoria e prudência, nos revelando o seu mistério conforme a sua vontade. Neles fomos feita herança conforme o conselho da sua vontade para louvor da glória em ti. E ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, que teremos a garantia, que teremos o penhor, até o resgate no louvor da sua glória. Eu escrevi bem em cima mesmo daquilo que o texto foi para mim. Muito bom. Alguém quer compartilhar outro resuminho aí? Ninguém quer? Deixa eu tentar, pelo que eu entendi. Paulo escreve aos Éfesos, aos santos, né, os fiéis em Cristo, que foram salvos e ele elege, né, que os eleitos, no caso, antes da fundação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, no caso, em amor, nos predestinou, segundo a sua vontade, o beneplácito, né, redimiu, de acordo com a redenção, né, o sacrifício de Cristo, fomos libertos, fomos perdoados, e ai, deu branco agora. Já tá ótimo esse resumo, irmã. Que nos fez nossa herança, nos predestinou, né, fomos feito herança conforme Cristo, né, de acordo com a sua vontade, que o sacrifício de Cristo foi agradável, assim, foi aceito, né, diante de Deus, e para o louvor e a glória que a gente aguarda em Cristo. Amém. Muito bom, né? Olha só, nós somos a herança de Cristo, hein? Olha a herança. Eu assisti um sermão do Josemar Bessa, que ele fala assim, que sobre o filho pródigo, né? Ele fala o seguinte, que quando o filho pródigo, Jesus é o verdadeiro, né? O irmão mais velho.
Porque o filho pródigo, quando recebeu a herança, ele foi e gastou tudo que ele tinha. Quando ele voltou sem nada. Toda a herança que sobrou era do filho mais velho. O filho pródigo não tinha herança mais. Tudo que o pai deu para o filho pródigo saiu da herança do filho mais velho, né? Ou seja, tudo que nós ganhamos vem da herança de Cristo, né? É Cristo que nos dá, né? Porque ele é o herdeiro, né? A herança é toda dele, né? Nós gastamos, né? Nós saímos por aí e acabamos, né? E Cristo é o verdadeiro herdeiro. Então, ele, tudo que nós recebemos agora, né? O anel no dedo, uma peça fala assim, né? A sandália no pé, vestes novas, o boi cevado, tudo isso saiu da herança do filho. O filho não se importou, né? Ao contrário do filho lá da parábola, né? O filho, Jesus Cristo, não se importou em dividir conosco a sua herança. E nós somos a herança dele, o que ele recebe, né? Engraçado que nós, quando recebemos alguma herança aqui na Terra, a gente não faz muita coisa, né? Você só recebe ela, mas você não paga por ela nada, certo? Cristo pagou pela herança dele. Ele pagou com o próprio sangue pela herança dele, para ter essa herança, gente. Louvado seja Deus, né? Muito bom. Então, semana que vem a gente continua na página 51, o Colocando em Prática, tá bom? Vocês acham que tá bom assim? Eu tenho gostado, vocês têm participado muito, apesar das perguntas polêmicas. Vamos colocar uma regra, nada de perguntas polêmicas, que eu não sei responder. Quando a Tamires estiver, vocês podem fazer, porque aí a Tamires responde as perguntas polêmicas. Combinado? Mas na semana que vem a gente continua, e se vocês descobrirem alguma coisa lá para aquelas perguntas, por favor, dividem conosco, tá bom? Muito bom a gente conversar sobre isso, tá bom? Alguém quer orar para finalizar? Nós também amamos, Luana. Muito bom. Alguma irmãzinha se prontifica a orar? Pode ser? Claro, pode ser. Estão me ouvindo? Sim. Soberano Deus, Pai da eterna e infinita bondade, obrigado, Senhor, obrigado por nos dar salvação, Senhor, por nos dar sabedoria, nos dar o novo nascimento, Senhor. Ajuda-nos, auxilia, Senhor, para que possamos colocar em prática a Tua santa palavra e viver em amor, Senhor, e executá-la para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigado por derramar sobre nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, Senhor, por nos dar essa certeza da salvação, porque foi o Teu sangue, Senhor, derramado por nós. Gratos somos, Senhor, porque não merecíamos nada, exceto a condenação, mas Tu nos deste, Senhor, graciosamente no amado. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por nos dar tantos privilégios, Senhor, que nos concedeste, Senhor, nesta vida. Ajuda-nos para que possamos propagar, Senhor, a Tua santa palavra, para que muitos outros eleitos, Senhor, se acheguem a Ti. E até mesmo, Senhor, para que quando viemos a pregar, Senhor, mesmo que seja para a condenação de muitos, Senhor, que possamos ser misericordiosos, Senhor, também, para com o próximo, Senhor. Ajuda-nos, pois carecemos de Ti, dia após dia, Senhor. Precisamos de Ti para nos sustentar, Senhor, porque somos muito fracos, porque a nossa força está em Ti, somos muito dependentes de Ti. Por isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.